Marcos, capítulo 6. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Recordemos que, para o autor de Marcos, a cidade de Jesus é Cafarnaum e não Nazaré. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhes vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui connosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Segundo esta passagem, a família de Jesus era composta pelos seguintes elementos: a mãe, que se chama Maria, pelo menos 4 irmãos cujos nomes Tiago, José, Judas e Simão, pelo menos 2 irmãs. Paulo, nas suas cartas, fala de um grupo que intitula Irmãos do Senhor e também diz que todos os crentes são irmãos do primogênito de Jesus. Para mais, Paulo usa a palavra irmão cerca de 113 vezes e nenhuma vez significa irmão biológico. O próprio Evangelho de Marcos coloca Jesus a declarar que a sua família é composta pelos crentes na fé. O que leva a crer que estas personagens, que são enumeradas como irmãos de Jesus, são referidas como uma ilustração para comparar parentesco carnal com parentesco na fé. Jesus é referido como filho de Maria. O autor de Marcos nunca refere um pai de Jesus, porque o tema principal da história deste Evangelho é mostrar que Jesus é filho de Deus. Mas Mateus e Lucas tratam de corrigir isso. Mateus diz: Não é este o filho do carpinteiro? E Lucas diz: Este não é filho de José? Em Marcos, Jesus é referido como carpinteiro. Mateus transfere a profissão de carpinteiro para o pai de Jesus. Para este autor, Jesus dedica-se exclusivamente à profissão de rabi ou mestre, e o seu pai é que era carpinteiro. Lucas não menciona a profissão de carpinteiro em nenhum contexto. A palavra tecton, que é habitualmente traduzida como carpinteiro, não está necessariamente relacionada com o trabalhar a madeira, podendo ter outros significados como, por exemplo, pedreiro ou construtor. Por exemplo, a palavra arquitecto é uma derivação de tecton, arquitecton, ou principal construtor. É possível que aqui esteja uma referência à característica de Jesus ser o construtor ou o criador do mundo. Jesus lhes disse: Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Mateus não gostou da ideia de Jesus não poder fazer algo. Então trocou a frase "e não podia ali fazer nenhum milagre" com "e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles". Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, não levem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demónios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: Esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: Ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Imagina alguém que é famoso, mas ninguém sabe quem é essa pessoa. Segundo a narrativa, as pessoas pensavam que Jesus era alguém que tinha vivido antes. Ninguém sabia que ele era Jesus Nazareno, e muito menos que ele era Jesus de Nazaré. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe.
Por isso, João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando ouvia falar, ficava sem saber o que fazer. Mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Herodes Antipas da Galileia era casado com uma princesa do reino vizinho da Nabateia. E esse casamento dava-lhe segurança nas fronteiras do seu território. Ao repudiar a sua mulher para se casar com outra, gerou o mal-estar político com o rei Aretas da Nabateia, que declarou a guerra a Antipas. É possível que João Batista tenha censurado publicamente o divórcio e o novo casamento de Herodes, e que isso tenha-lhe determinado a sua captura e a sua execução. Parece que a guerra da Nabateia não terá corrido bem a Herodes Antipas, pois Josefo, em antiguidades judaicas, diz: João foi trazido acorrentado a Maqueros, a fortaleza, e lá executado. Porém, o veredito dos judeus é que a destruição que atingiu o exército de Herodes foi um castigo, um sinal de desagrado de Deus. A Nabateia de Aretas IV ataca a Galileia de Herodes Antipas, causando enormes prejuízos naquele território. Antipas apela ao imperador Tibério que o auxiliasse numa retaliação contra a Nabateia. Com a morte de Tibério, o contra-ataque à Nabateia não chega a reconsumar-se. Antipas seria exilado e substituído pelo seu sobrinho Herodes Agripa I. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou muito triste. Mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Mandem embora o povo para que se possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo depois,
Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Tal como em outras situações, o narrador descreve os apóstolos como burros. Aqui o narrador brinca com a questão de que Jesus afinal era uma aparição o tempo todo e que só neste momento os apóstolos viram Jesus como o espírito que na verdade ele era. Não só já era a segunda vez que Jesus enfrentava destemidamente uma tempestade no minúsculo lago da Galileia, como também não tinham entendido o milagre dos pães. Os apóstolos não entendiam os poderes de Jesus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que eles estavam. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Aqui diz que o povo reconheceu Jesus, mas não diz como era esse reconhecimento. Reconheciam-no como um fazedor de milagres anónimo? Sabiam o seu nome ou continuavam a pensar que ele era João Batista ressuscitado? Se sabiam o seu nome, por qual nome o reconheciam? Jesus Nazareno? Jesus da Nazaré? Ou Jesus de Cafarnaum? Estes versículos conferem uma repetição resumida de episódios anteriores. Jesus cura doentes confinados ao seu leito e cura pessoas que tocavam na sua roupa.